Você sabe como estimular a sua criança no dia a dia? Então preste atenção para essas dicas. Por que é importante estimular as crianças desde bebê? Bom, o que é muito importante, o que às vezes as pessoas acabam achando, é que o bebê, a criança, só é um serzinho ali que só sabe chorar, né? E que a gente acaba tendo que ter aqueles cuidados básicos, como trocar fralda, dar banho, alimentar, amamentar, e não passa muito disso, né? Então, às vezes, os pais ou até os educadores nas escolas acabam tratando a criança, principalmente os bebês, muito dessa forma. Então, se ele está limpinho, se ele está bem cuidado, alimentou, pôs para dormir, não precisa mais fazer nada, né? E na verdade não é bem assim. Então, por quê? Porque, principalmente no primeiro ano de vida, é quando a criança ela passa por um processo evolutivo, né, de desenvolvimento muito grande. Então, se a gente parar para pensar, o bebê, assim que nasce, o recém-nascido, ele mal consegue segurar o próprio corpo, né? Ele não tem um controle de tronco, ele não tem um controle, né, de pescoço, nada disso. E daí 1 ano, num período muito curto de tempo, ele já está andando. Né? Então, assim, esse processo, né, esse desenvolvimento, né, neuropsicomotor que a gente fala, é muito rápido e acontece de uma forma muito rápida. E se a gente não estimular, e se a gente não der uma atenção especial, principalmente nesse primeiro ano de vida, né? Até a gente pode falar um pouquinho mais, segundo, terceiro, mas principalmente nesse primeiro ano de vida, a gente acaba perdendo algumas coisas com essa criança, né? A gente acaba deixando, na verdade, deixando de ganhar e de fazer com que ela conquiste muitas coisas. E você acha então que a gente deve estimular a ficar com o pescocinho durinho, a pôr para sentar, para ver, ou espera que a criança desenvolva isso sozinha? Então, na verdade, a gente deveria estimular isso, né? Todas as aquisições motoras que a criança vai conquistar ali durante esse primeiro ano, seria importante a gente estimular, né? Então, o que a gente chama de estimulação precoce ou estimulação essencial, né, na verdade seria primordial se os pais, ou eu falo muito dos educadores, porque hoje em dia as crianças com 4 meses já estão na escolinha, né? Então os educadores, os berçaristas, tal, deveriam ter essa visão, não deixar a criança ir conquistando. Lógico, ela vai conquistar muitas coisas, mas se a gente conseguir estimular, então assim, bom, por exemplo, a criança tá com 3, 4 meses, ela deveria estar rolando. Então seria legal se a gente conseguisse ir lá, estimulasse essa criança a rolar, incentivasse ela, né? Então, por exemplo, colocasse ela deitada num cobertorzinho e ajudasse ela a rolar, ajudando com um cobertor, por exemplo. Tudo isso incentivar a criança a adquirir esses movimentos, no caso, né? Então, geralmente quando o bebê tem por volta dos 4, 5 meses, essa criança já deve estar rolando. Então, como que a gente pode estimular nosso bebê a rolar? Então, a gente pode, por exemplo, ou pegar pela perninha dele, então, às vezes com algum brinquedinho, tá estimulando em algum dos lados e tá auxiliando essa criança a rolar, cruzando mesmo uma das perninhas para o outro lado, e essa criança vai estar rolando. Ou às vezes pelo bracinho, mas sem puxar muito, né? Sem deslocar muito o ombro do bebê, mas de forma segura. Então tá estimulando a criança a rolar para o outro lado, né? Estão abertas as inscrições para os cursos ICESP 2009. Quem passa por aqui encontra mais de 20 opções de cursos nas áreas de educação e terapia sexual. O ICESP forma os melhores profissionais em todo o Brasil. Uma escolha que faz toda a diferença. Então, já escolheu? Faça sua inscrição pela internet ou ligue 0 operadora 11 4232 9121. ICESP, uma formação que prepara você para os desafios da sua vida. Então é legal a gente começar a estimular essa criança antes dos 6 meses a sentar. E não esperar a criança ter 16, 7 meses e falar assim, mas meu filho ainda não está sentando.
Mas assim, os pais às vezes acabam deixando a criança o tempo todo ou deitada no carrinho ou no bercinho, e essa criança não recebe nenhum estímulo, nenhum incentivo para ficar sentada, né? Então seria muito importante se a gente estimulasse antes, né, para ela conseguir adquirir isso muito mais fácil.